Olá, galera! Ó, nós aqui de novo. Eu, professora Ju, aqui. Você, aluno querido e amado, aí do outro ladinho. Vamos para mais uma aula de matemática. Olha que legal, anime-se aí, hein? Matemática é bom, matemática é legal, matemática é bom para a vida. Então, bora aprender para a gente não se bater, tá bom? Lembre-se, o que você tem que se lembrar aí, hein? Você pode falar antes de mim aí? Pode, né? Você já até pensou a frase inteira. Vai lá no Classroom, responde suas atividades obrigatórias. Se você está pela TV, vai separando suas atividades. Não esquece de colocar nome, número, turma, para o professor identificar você, tá bom? Beleza? Lembrete, vamos para a nossa aula. Lembra o que a gente viu na última aula? Nós trabalhamos um pouquinho com situações, problemas envolvendo cálculo de probabilidades, lembra? Qual a probabilidade de um evento acontecer? O que eu quero sobre tudo que pode acontecer. Lembram disso? Se você não assistiu, corre lá assistir, tá bom? Para que a gente possa aprender e caminhar juntos. Probabilidade é a chance de algum evento ocorrer. Então, só para a gente relembrar o que é essa probabilidade, ok? E hoje, o que vamos ver hoje? Nós vamos ver interpretação de alguns exercícios que vêm com tabelas e com gráficos. É super importante a gente aprender a ler essas informações, gente. Ai, professora, eu sei ler uma tabela. Sabe mesmo? Ou você só passa o olhinho lá? Porque se a gente só passar o olho, a gente não absorve as informações que são necessárias. Olha lá, o que eu trouxe aqui para vocês, ó. Interpretação de dados. Compreender as informações que são exibidas em gráficos e tabelas é muito importante, visto que é uma forma de expor situações de maneira mais rápida e coesa, por meio de dados numéricos. Ou seja, é uma imagem com todas as informações que a gente precisa. Se o teu olho olhar para o lugar certo, pronto, você absorveu tudo o que precisa saber. Ok? Vamos lá então? Olha o gráfico aí, ó. Tem que ler, gente, tá? Não adianta só passar o olhinho. Então, eu vou ler com vocês, vamos ver o que acontece aqui, ó. Ricardo é diretor de uma escola onde existem turmas do ensino médio no turno da manhã e no turno da noite, ok? Vai imaginando aí, entra na escola do Ricardo, tá bom? Ensino médio de manhã, ensino médio à noite. A pedido da Secretaria de Educação, ele organizou o quantitativo de alunos do ensino médio dos dois turnos por série e por faixa etária no gráfico. Ai, como esse diretor é organizado, né? Vamos ler essa tabela? Ó, tá escrito lá em cima, ó, faixa etária dos alunos do ensino médio. Vamos ler no próximo slide que tá bem maior, ok? E o que nós temos aqui? Aqui na horizontal embaixo tem a faixa etária. Divisão, né? Até 16 anos, de 16 a 18 e maiores que 18 anos. E aqui na vertical, no eixo Y, a quantidade de alunos, certo? Tudo dividido, bem organizado. Vamos para a pergunta agora. De acordo com esse gráfico aqui, quantos alunos, presta atenção na pergunta, porque eles focam em uma característica. E a característica é o aluno ter idade acima de 18 anos. Então, ó, quantos alunos com idade acima de 18 anos estão matriculados? Foca aí, ó, no segundo ano do ensino médio dessa escola. Então, ele deu duas características. Ele quer que o aluno tenha mais de 18 anos e estar matriculado no segundo ano do ensino médio. E agora você vai fazer.
Conseguiu prestar atenção e fazer? Tem que ler a tabela, ler o gráfico. Então, vem cá comigo. Ele quer alunos acima de 18 anos e no segundo ano do ensino médio. Então, você precisa olhar o gráfico. Coloquei umas flechinhas bem discretas aqui para auxiliar a gente. Então, alunos até 16 as primeiras informações. De 16 a 18 são as informações que estão no meio. E as últimas informações acima de 18. Então, é o que eu quero. Turno manhã, turno noite. Então, eu tenho que focar nas últimas informações, tá bom? Agora, ele quer do segundo ano. Então, tá dividido, primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, segundo, terceiro. Então, quantos alunos do segundo ano aqui, de manhã? Você olha aqui, você tem que olhar a legenda, gente, Esse preto com esses risquinhos aqui é o primeiro ano. O que está em cinza são os alunos do segundo ano e o que está em preto liso é do terceiro ano. Então, a gente vai focar na coluna cinza, tá bom? Então, aqui, acima de 18, vem aqui, são 5, 6, 7 alunos. Tá? Tem a marcação 5 ali, ele parou em 2 marcaçõezinhas para cima. 5 mais 2, 7. E aqui, segundo ano, essa coluna cinza. Você vem aqui, ela está 2 risquinhos abaixo do 35. 35 menos 2, 33 alunos. Então, eu tenho 7 de manhã, 33 à noite. Então, a pergunta que ele queria saber, quantos alunos têm mais de 18 anos e estão no segundo ano do ensino médio? 40 alunos. Letra A. Você respondeu isso? Muito bem. Se você não respondeu, preste atenção porque você deve ter deixado de lado alguma informação que deveria ter procurado no gráfico, tá bom? Aproveita que são questões bem tranquilas, bem fáceis de fazer. Então, olha aqui, só para a gente entender. Para compreender esse tipo de questão, é preciso ler o gráfico, ok? Falei para vocês, né? Ler o gráfico, não adianta só passar o olho, tem que ler. O que mais? Ler a legenda. Aquelas coisinhas pequenininhas que vem do lado, precisa ler também. Ler a legenda, identificar no gráfico as referências da legenda. Então, olha para a legenda, olha para o gráfico. Olha para a legenda, olha para o gráfico. Trazer as informações, tá bom? E entender o que está sendo pedido, porque tem um monte de informações lá. E normalmente eles querem 1 ou 2 coisinhas, tá bom? Então, hashtag fica a dica, tá bom? Leia a tabela ou o gráfico, tá bom? Vamos para o próximo? Esse aqui, o gráfico, é um pouco mais limpo, né? O nosso gráfico anterior tinha bastante informação. Essa aqui tem um pouco menos, então ela fica um pouco mais fácil da gente entender. Diz assim, Silvia vende doces para festas. No gráfico abaixo, ela registrou a quantidade produzida dos seus doces mais vendidos nos 3 primeiros meses de 2014. Faz tempo, né? 2014? Bastante tempo. Então, olha aqui, ela anotou bem bonitinho, janeiro, fevereiro e março. Lembra que eu falei de ler a legenda? Olha lá, em preto, a coluna preta representa o brigadeiro, ai que delícia. E em cinza representa o beijinho, aquele docinho com coco. Então, vamos ver, em janeiro, brigadeiro foram 150 e beijinho foram 250. Então, você lê dessa forma o gráfico, tá bom? O que será que ele vai pedir pra gente? Quantos brigadeiros? Então, foca no brigadeiro. É mais gostoso mesmo, né? Foca no brigadeiro. Quantos brigadeiros Silvia produziu ao todo nesses 3 meses? E agora é com você.
Ficou com vontade? Espera um pouquinho que depois você vai lá e pede para a mãe fazer. Ou você mesmo faz, né? Um brigadeiro na panela. Ai, que gostoso. Vamos voltar. Foca no exercício, professora. Quantos brigadeiros Silvia produziu ao todo nesses 3 meses? Então, é o brigadeiro. Você soma a quantidade que ela produziu em janeiro, mais a produção de fevereiro, mais a produção de março. Então, vamos ver. Em janeiro, 150. Fevereiro, aqui ó, coluna preta, 250. E março, 200. Então, somando tudo, temos a produção de 600 brigadeiros. Esse ficou fácil, né, gente? Mas olha lá, ó a dica, ó. Veja a legenda. Se você não olhar a legenda, claro que aqui eles ajudaram também, né? Eles colocaram o brigadeiro de preto e o beijinho de cinza mais clarinho, né? O nosso cérebro meio que associa. Mas e se eles tivessem trocado a legenda? Colocado o brigadeiro um branco e o beijinho a coluna preta. Tem que cuidar com isso, tá bom? Leia, não deixa o teu cérebro te enganar aí, ó. Fica a dica, legenda. Letra B, 600 foi a produção da nossa querida doceira. Vamos para o próximo. Agora eu tenho uma tabela. Tabela, por si só, já tem mais informações do que um gráfico, tá bom? Mas ele está bem organizado ali, então não é difícil da gente ler. Então vamos lá. A tabela ao lado mostra o número de medalhas conquistadas por 11 países que participaram dos Jogos Olímpicos de Londres em 2012. A gente pegou os 11 países, porque daí a gente conseguiu incluir o Brasil, ó. Aqui, ó, 11º, mas ele está dentro, isso que importa, né? Então vamos ver, ó. Estados Unidos. Vamos ler algumas linhas só para a gente entender. 46 medalhas de ouro, 29 de prata e 29 de bronze. Lembra? Ouro é primeiro lugar, prata segundo lugar e bronze é terceiro lugar. Sei lá, a Rússia. A Rússia teve 24 medalhas de ouro, 26 de prata e 32 de bronze. Professora, mas ele teve mais aqui, ó, como é que tá lá embaixo? É porque eles vão regulando ali, colocando em ordem pela quantidade de medalhas de ouro, né? A mais importante. Depois eles analisam a prata e, por último, analisam a bronze. E o Brasil? Vamos ler? Aqui, ó. 3 medalhas de ouro, 5 de prata e 9 de bronze. Pelo menos está dentro, né, gente? Isso que importa. Vamos ver o que ele está pedindo dessa tabela aqui, ó. A diferença entre o total de medalhas conquistadas pelo Reino Unido e pela Itália foi de... Então, aqui, ó, respira e lembra. O que é diferença? Diferença é uma conta de menos, subtração, ok? E ele quer saber 2 países específicos ali. A diferença no total de medalhas do Reino Unido e da Itália. Então, agora eu não vou nem pôr flechinha para ajudar, eu vou dar um tempo para você pensar e resolver.
Então vamos lá, vamos juntar as informações corretas. Reino Unido, Itália, ok? Então pega os dados, as medalhas do Reino Unido, preciso juntar todas elas porque está dividido nas 3, né? Ouro, prata e bronze. E juntar as informações da Itália também. Então, flechinha para ajudar vocês. Vocês já fizeram, né? Mas vamos só ver se pegaram as informações corretas. Então, do Reino Unido, 29, 17 e 19. Então, somando tudo, ó, juntando, é uma quantia de mais. O Reino Unido teve 65 medalhas. E a Itália? A Itália teve 8, mais 9, mais 11, que dá 28 medalhas. Esse é o total que a Itália teve de medalhas. E lembrando, diferença é uma conta. Que conta que é a diferença? Conta de menos, tá bom? Então, você pega o Reino Unido, que tem 65 medalhas, menos o que a Itália tem, que é 28. 65 menos 28 dá 37. Então, a opção correta é a letra C. Se você marcou a letra C, parabéns para você, muito bem, é isso aí. Se você marcou outra, dê uma olhada no que você errou. É muito importante a gente encontrar o erro, tá? Porque se a gente não encontra onde errou, o que acontece? Vai errar de novo, tá bom? Então, tenta procurar onde errou ali para focar da próxima vez, tá bom? O que nós vimos hoje, então? Nós trabalhamos algumas situações em gráficos e tabelas. É muito importante a gente aprender a fazer essa leitura de gráficos e tabelas. Elas aparecem em jornais, em revistas, em resultados de pesquisas e a gente precisa aprender a ler, inclusive as letrinhas pequenininhas, que normalmente são as legendas, tá bom? Temos que ler essas informações. E resolvemos algumas questões que caíram na prova Paraná. Você achou fácil? Então, essas questões caíram na prova Paraná. Chance para você, na próxima, tirar de letra, ok? E agora eu tenho um spoiler para vocês da próxima aula. Muito legal, gente. Nós vamos trabalhar com uma parte da matemática que é a estatística. Olha aqui, ó, conceitos básicos. Nós vamos trabalhar com o conceito de população e o conceito de amostra. É uma parte da matemática show. Se você gosta de matemática, inclusive, você pode se dedicar a isso no futuro. Olha aí, ó. Olha eu puxando a sardinha pro meu lado aqui, hein? Ah, não custa tentar, né? Vai que você gosta. Então, a gente vai se ver na próxima aula. Não esqueça de fazer suas anotações e enviar suas dúvidas para o seu professor, tá bom? A gente se vê na próxima aula.